Graça e paz a todos. Nós vamos estudar hoje. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Hoje é 30/7/2020 e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, Seminário Teológico. Seminário Teológico à Distância, onde nós estamos estudando a Palavra de Deus e estudando Teologia Sistemática 1, que inclui as doutrinas de Deus e dos anjos. E estudando a doutrina de Deus, nós estamos estudando os atributos de Deus. Nós vimos que Deus tem os atributos incomunicáveis, que só Ele tem, eternidade, onipotência, onipresença, e os atributos comunicáveis, que são aqueles que Ele divide com os seres humanos. Ele dá uma parte para nós: amor, bondade, santidade. Então nós estamos estudando os atributos incomunicáveis de Deus. Queríamos se está dando para ouvir bem, como é que está a internet chegando aí para vocês, os alunos do ESTAD, do Seminário de Educação Teológica à Distância. Alguém poderia me dar aí um feedback de como está chegando, se está dando para ouvir direito, se está dando para... se a internet está boa? Então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. Capítulo 5, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 5 e o versículo de número 26. Obrigado, Ian. Então, se para mais alguém a internet está chegando bom aí agora, Evangelho de João, Evangelho de João, agora voltou ao normal, aqui está tudo normal. Evangelho de João 5:26 diz assim: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho a vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Esta aula é uma aula do ESTAD, do Seminário de Educação Teológica à Distância. Os dias de aula do Seminário de Educação Teológica à Distância, eu vou ver se eu reseto aqui e se a situação melhora. Vamos ver se agora melhora. Então, o Seminário de Educação Teológica à Distância funciona dia terça e quinta, às horas, e segunda-feira e quarta segunda-feira de cada mês. Então, qualquer pessoa que quiser fazer o seminário em qualquer lugar do mundo pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 9203-7604. Você bota 55 se você for de outro país, 85, que é o DDD de Fortaleza, 9203
7604. Eu queria pedir ao Ian que colocasse aí, por favor. Então, agora eu acho que está chegando bem aí, né? Então, se está chegando bem, dá só o sinal aí, aqui na mãozinha para subir, ou no coraçãozinho azul, vermelho. Tá chegando bem aí agora? Aqui tá tudo legal. Tá chegando bem aí agora? Por favor. Obrigado. Obrigado, Ian. Ian, coloca aí, por favor. Mais 55. Aí coloca. Mais 55 859 9203 7604. Então vamos lá. Nós vamos começar a estudar hoje. Nós vimos que na aula passada aqui existe uma linguagem humana da Bíblia. Antropomorfismo é atribuir forma humana a Deus para que a gente possa entender. Ouvidos, orelhas, pés, mãos. E antropopatismo quer dizer atribuir sentimento, ira, alegria, amor, para que a gente possa entender. Nós vimos que existe cristofania e teofania, que é uma manifestação visível de Deus. E esta manifestação visível era temporária, até que Deus se manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Deus. Certo? Então, eu mandei hoje a terceira parte do material. Então a vida de Deus não é derivada. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus tem vida em si mesmo. A minha vida, a sua vida, a vida das plantas, a vida dos animais, todas são derivadas, ou seja, dependem de outro. Mas Deus não depende de ninguém. A vida de Deus está... Obrigado. Muito obrigado. Graças. A vida de Deus, Deus é a fonte da vida. Então, nós temos vida por conta de Deus. As plantas têm vida por conta de Deus. Então, toda a vida que existe deriva, ou seja, vem de Deus. Por isso que Jesus disse, porque como o Pai tem vida em si mesmo, eu não tenho vida em mim mesmo, você não tem vida em si mesmo. A nossa vida foi dada. Por isso é que nós não podemos tirar a nossa vida, porque ela não nos pertence. Enquanto o homem estava em comunhão com Deus, que é a fonte da vida, ele tinha a eternidade pela frente. Quando ele rompeu com Deus, ele perdeu o direito à eternidade e passou a morrer. E quando ele volta para Jesus Cristo e ata a relação com Deus, ele volta agora para a vida eterna. Então ele vai participar agora da vida de Deus. Então a vida de Deus não é derivada. Eu e você temos vida, mas esta vida, como de todo ser vivo, depende de Deus. Toda vida existente é derivada de Deus. Então Deus é a fonte da vida e tudo que existe só tem vida por causa dele. Digamos, por exemplo, só um exemplo. Se Deus morresse, tudo morreria. Mas por que Deus não pode morrer? Porque ele tem vida própria. Ele tem vida em si mesmo. Eu não tenho vida, então, como eu não sou o dono da minha vida, porque tem gente que se engana, diz assim, a vida é minha. Pois se a vida é sua, não morra. Quando a morte vier, você diz para ela assim, não vou, porque a vida é minha. A prova que a vida não é minha nem é sua, é que nós morremos. É que ninguém quer morrer, mas quando ela vem, a gente vai. Por quê? Porque nós não temos vida em si mesmo.
Mas a morte não pode matar Deus, porque Deus tem vida em si mesmo. Deus é o único ser que pode dizer: a vida é minha. E toda a vida que existe vem dele. Olha o que diz Paulo, né? Atos 17, 25. Nós estamos no tópico a vida de Deus. Então você procura aí no seu material a vida de Deus. Diz assim: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Então, tudo que existe, respira, tem vida por causa de Deus. Porque Deus é a fonte da vida. Aí, no ponto C, a existência de Deus é viva. Por quê, pastor? Porque nem tudo que existe tem vida. Por exemplo, nós podemos dizer que o Cristo Redentor existe. Existe. Mas é uma estátua sem vida. Nós podemos dizer que o mar existe. O mar existe, mas o mar não tem vida. Nós podemos dizer que o Monte Sinai existe. Existe. Mas o Monte Sinai não tem vida, não é um ser vivo. Mas o nosso Deus, ele além de existir, ele é um ser vivo. Ele tem vida. Então eu coloquei aqui que é possível existir sem necessariamente ter vida. E eu coloquei o exemplo do Monte Sinai. E descendo o Senhor sobre o Monte Sinai, ninguém discute que o Monte Sinai existe. Agora, a questão é: o Monte Sinai é vivo? Não. Então é possível existir e não tem vida. Sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. A vida de Deus é inseparável da sua existência. Então o nosso Deus não apenas existe, como ele é um ser vivo. Por exemplo, se você é uma mulher hoje, mas já foi uma menina, você teve bonecas, e essas bonecas existiam, mas não tinham vida. A casa da gente existe, mas a casa da gente não tem vida. Mas Deus não. Deus não apenas existe, como ele tem vida. E a vida de Deus é inseparável da sua existência. Deus existe e tem vida. Salmo 42, versículo 2, Davi diz assim: a minha alma tem sede de Deus, desse Deus que existe. Aí ele diz assim: do Deus vivo. E por que a Bíblia acrescentava, os escritores acrescentavam o adjetivo vivo? Para contrapor, para contrastar com os deuses mortos do paganismo. Então eles estão dizendo: o meu Deus é vivo. Os deuses do paganismo existiam apenas nas estátuas. Mas eram deuses mortos. Não tinham vida em si mesmo. E Davi diz assim: a minha alma tem sede de Deus, mas não é de qualquer Deus. É do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então lembre-se de uma coisa: porque o nosso Deus tem vida em si mesmo, deu vida a mim e a você. E por isso nós devemos ser gratos a Deus. Gratos pelo dom da vida. Gratos a cada manhã que a gente acorda. Gratos a cada momento que a gente respira. E saber que toda a vida, até a vida do ateu, a vida dos anjos, tudo depende de Deus. Se ele cortasse a vida, todo ser humano, tudo que existe morreria, porque tudo que existe tem vida, só tem vida porque Deus é a fonte. Aí agora nós vamos estudar sobre a pessoalidade de Deus. Deus não apenas é um ser vivo, mas Deus é uma pessoa.
Uma vez eu estava conversando com uma médica, amiga minha, e ela ficou abismada ao saber que Deus é uma pessoa. Porque muitas vezes até no cristianismo as pessoas não têm ideia de que Deus é uma pessoa. Deus possui os atributos da personalidade. Como é que a gente sabe que um ser é uma pessoa? Ele precisa ter 3 coisas: intelecto, capacidade de pensar, de raciocinar, de saber. Ele tem que ter sensibilidade ou emoção, capacidade de sentir, de se emocionar, de se irar, de amar. Ele tem que ter sentimentos. E ele tem que ter volição ou vontade no popular. Capacidade para escolher, capacidade para decidir. Então, se um ser tem estas 3 coisas, ele é não apenas um ser vivo, mas ele é uma pessoa. Por exemplo, um pássaro é um ser vivo, mas não é uma pessoa. Por quê? Porque ele não sabe raciocinar, ele não tem emoções e ele não tem vontade. Uma planta é uma pessoa, é um ser vivo, mas não é uma pessoa. O nosso Deus, além de ser vivo e fonte da vida, ele é uma pessoa. Ele tem intelecto, capacidade de pensar, de raciocinar. Então em Gênesis 18, 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus diz: porque eu tenho conhecido Abraão. Deus tinha conhecimento da vida de Abraão, tanto da vida passada, como da vida presente, como o que Abraão iria fazer no futuro, ensinando seus descendentes a andarem no temor do Senhor. Então Deus tem intelecto. Mas Deus não apenas conhece, Deus sabe. Visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, a Deus, pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Paulo diz que na sabedoria de Deus, então significa que Deus tem sabedoria. Deus é um ser sábio, isso a gente vê na criação. A gente vê quanta beleza, você olha para tanto lugar lindo que tem nessa terra, e você vê que só um ser muito sábio é capaz de criar tudo isso. Mas Deus também é capaz de pensar. Salmo 139, 17 diz assim: e quão preciosos, meu Deus, são, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Então Davi sabe que Deus é um ser que pensa. É por isso que a relação dos homens de Deus com Deus na Bíblia é uma relação de intimidade. Porque eles descobriram que Deus sabe, que Deus pensa, que Deus conhece. Então Deus é um ser pessoal igual a mim e a você. E Deus conhece os meus pensamentos, porque Ele pensa. Deus conhece o meu saber, e Ele quer que eu saiba mais, porque eu sou filho dEle, Ele não quer me ver na ignorância. Deus, Ele tem conhecimento do meu passado, do meu presente, do meu futuro, por isso eu devo pedir a Ele direção, porque nem sempre o que eu quero é o que Ele quer. Então Deus é um ser que tem intelecto, Ele tem capacidade para pensar, para saber. E agora nós vamos ver se Deus tem sensibilidade.
que é capacidade para sentir, afetar e ser afetado. Ou seja, Deus pode tocar a mim e a você com amor e pode receber amor meu e seu. E aí quando você descobre que Deus é uma pessoa, você diz assim, rapaz, eu vou dar amor a Deus. Eu vou direcionar para Ele o meu amor. Aí nós vamos ver que Deus é capaz de sentir-se. Aí Ele é capaz de arrepender-se, isso nós já vimos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso lhe pesou em seu coração. Então Deus tem sentimentos, Ele muda de ideia, Ele se entristece, Ele tem ira. Diz assim em Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o salmista Davi disse, olha, nesta caminhada com Deus, eu já vi Deus irado. Mas a ira dele dura só um momento. Ele diz assim, no seu favor, na sua graça, está a vida. Aí ele aprendeu o seguinte, que Deus se ira, mas Deus não se ira para sempre. E ele diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi está dizendo o seguinte, Deus pode me fazer chorar uma noite, quando Ele estiver irado comigo. Porque Davi experimentou isso, quando Davi foi enumerar o povo, e Deus se irou com Davi. Porque Davi foi contar os seus exércitos, e naquela época, para você contar o exército, Davi tinha que saber que o exército não era de Davi, mas era de Deus, Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. E o que aconteceu? Davi pensou que era dele, então Davi se sentiu grande, porque ele expandiu o reino, porque agora ele era rei, então ele mandou contar, porque ele queria saber quão grande era o seu exército. E quando ele foi contar, não fez o que Deus mandou, de oferecer um sacrifício, e ainda pensou que o exército era dele. A ira de Deus se levantou contra Davi. E um texto vai dizer que Deus se irou com Davi, e o outro vai dizer que Satanás fez com que Davi contasse o exército. E aí muita gente pensa que há uma contradição. Não. Deus permitiu a Satanás, porque na cultura judaica, nós temos que entender a Bíblia de acordo com a mente do judeu, porque a Bíblia foi escrita por judeus. O único autor, um dos únicos autores, é Lucas, que não é judeu, mas tem o pensamento judeu, que ele é discípulo de Paulo. João é judeu, Pedro é judeu, Paulo é judeu. Então eles estão escrevendo com essa mentalidade judaica. E na mentalidade judaica, tudo o que acontecia vinha de Deus. Tudo. Certo? Então eles não tinham essa história de dizer, foi o diabo. Não. Então, quando a Bíblia fala que Deus incitou a Davi para contar ao povo, e lá em Crônicas diz que o diabo incitou, na verdade Deus permitiu ao diabo incitar o povo, a Davi, para que ele contasse o povo. E Deus permitiu. E aí o que acontece? Davi viu que Deus se irou, mas a ira de Deus não durou para sempre. E aí Davi sabia o seguinte, se eu cometer pecado, Deus vai se irar comigo. Mas o bom é que Deus não vai ficar irado com os seus filhos para sempre. Quando eles se arrependem, aí Davi diz assim, o choro eu posso apanhar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele pode me castigar, mas na hora que eu me arrepender, ele vem. Então Davi sabia que Deus se irava. Davi sabia, e a Bíblia diz que Deus tem piedade. Paulo diz, e nós já lemos esse texto, que Deus se apiedou de Paulo, não deixando que o seu colega de missões morresse.
Epafrodito. E agora nós vamos ver volição, que é vontade. Então nós já vimos que Deus tem intelecto, ele pensa, ele conhece, ele sabe. Nós já vimos que ele tem emoção, ele sente, ele se ira, ele se alegra. E nós vamos ver se ele tem o terceiro item que caracteriza uma pessoa, que é vontade. Capacidade para decidir, para querer, para ter vontade. Vontade. Que anuncia o fim desde o começo. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Olha o que Deus diz. Que anuncia o fim desde o princípio. Deus conhece toda a história. Por isso que Billy Graham, quando perguntaram, e aí Billy Graham, como é que vai ser? Você não está preocupado com esse mundo aí, o demonismo crescendo, o satanismo crescendo, as coisas, o mal prevalecendo aí? Ele disse, o bem vai vencer. E aí perguntaram, de onde é que você tem essa certeza? Ele disse, é porque eu li a última página da Bíblia. E Deus diz assim a Isaías, que anuncia o fim desde o princípio. O conhecimento de Deus é total. Ele conhece o antes, o durante e o fim. O princípio, o meio e o fim. Eu e você só conhecemos o hoje e o ontem. Mas nós não conhecemos o amanhã. E Deus conhece. E não só conhece, como já anuncia. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai começar a ver como será o amanhã. E ele diz assim, o meu conselho, né? Conselho aqui tem um sentido de plano, desígnio, será firme e farei toda a minha vontade. Então não adianta o diabo espernear, não adianta o mundo espernear. Sabe qual vai ser a última vontade? A vontade de Deus. Então o mundo luta, o diabo esperneia, o inferno guerreia, mas no final das contas, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então por que você está tão atribulado? Por que você está tão atribulado, tão preocupado? Quando você descobre, estudando sobre Deus, que o que vai prevalecer é a sua vontade, porque Deus faz assim, Deus deixa a meninada, quando eu digo meninada, os homens, a raça humana, fazerem o que bem querem. E aí Deus vai tocando a história. E aí Deus vai mantendo a sua mão, dirigindo e dizendo, olha. Aí Deus deixa o diabo aprontando. E aí todo mundo tem liberdade. Aí Deus vai fazendo com que as coisas vão para o lado dele. Aí aquele que era ímpio, Deus bota ele para trabalhar com um cristão. Aí ele começa a ouvir a palavra de Deus. Aí Deus bota ele para ouvir uma pregação na televisão. Aí quando ele fica enfermo, Deus bota alguém para ajudar, e alguém dá fé. E aí quando pensa que não, aquela pessoa que sempre disse, nunca vou ser crente, nunca vou aceitar Jesus, quando de repente ele está lá na igreja, glória a Deus, eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. Aí Deus é que está mandando, Deus está dizendo, olha, meu plano vai ser esse. Você vai emperrar, você vai relutar, você o mundo vai se levantar, o pecado vai crescer, mas no final das contas, vai ser como eu quero e não como vocês querem. O fim da história não vai ser do jeito que vocês querem, vai ser do jeito que eu quero, mesmo que eu deixe vocês brincarem. Então, se você estuda teologia séria, você vai descobrir o seguinte, rapaz, eu não vou mais me preocupar.
eu não vou ficar doido, porque o meu pai já tem o final da história. E no final da história, quem ganha não é o diabo. Quem ganha não são os ímpios. Quem ganha é Deus. Então, para que eu vou perder meu sono? Porque Deus disse: o meu conselho será firme e farei toda minha vontade. Aí a gente olha para esse mundo e pensa: o diabo está ganhando. Os ímpios estão aí. Meu Deus, tem gente que acha que ele tem que fazer alguma coisa para poder Deus não perder. Tem um monte de gente que acha que Deus está perdendo. Pastor, a gente olha na televisão, tem mais coisa do mundo que coisa de Deus. A gente olha nesse mundo, os crentes estão todos cochilando, e os do diabo aí aprontando. Ai, pastor, será que as religiões do Oriente Médio vêm para cá? Será que vão atacar o Brasil? Será, pastor? Aí quando você começa a conhecer a Deus e sabe que Deus tem vontade, você sabe que a vontade que vai prevalecer é a dele. O que ele diz, pode brincar. Brinquem aí, pensem que vocês mandam. Pensem que o mundo vai ser igual que vocês estão idealizando um mundo cheio de pecado, vocês estão idealizando um mundo sem mim. Vocês vão ver como é que vai ser o último capítulo. Então, quando você começa a estudar teologia séria, você começa a desendoidar. Você começa a ficar relax, tranquilo, em paz. Aí o Salmo 115, versículo 3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus. Lembra da transcendência? Está muito acima. Fez tudo o que lhe agradou. Em outras traduções diz assim: faz tudo que lhe agrada. O apóstolo Paulo também compreendeu isso, que Deus tem vontade, e ele diz assim: logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade. Então o apóstolo Paulo disse que Deus tem vontade, ele endurece a quem quer e amolece a quem quer. Porque Deus tem vontade. E quem somos nós para dizer a Deus: Senhor, por que o Senhor faz assim? E aí Paulo usa a diatribe, que é imaginar alguém fazendo uma pergunta. E ele diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Paulo está ensinando e diz: olha, a vontade de Deus que vai prevalecer. Aí Paulo imagina, Paulo é muito sábio, que alguém vai ouvir e vai dizer: então para que Deus se queixa, se a vontade dele é que vai prevalecer? Aí ele diz assim: porquanto quem tem resistido à sua vontade? Meu amigo, a vontade de Deus tem duas: a vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade permissiva é que existem algumas coisas que Deus permite. Por exemplo, Deus permitiu a poligamia, ele não aceitou, mas ele tolerou, aguentou. De Davi, de Salomão, não era a vontade de Deus, mas Deus aguentou o porre de Noé, as mentiras de Abraão, ter 2 mulheres, ter concubinas. Aquilo era a vontade permissiva de Deus, significa que ele estava permitindo, não aceitava, mas estava aguentando. E existe a vontade soberana, é aquela que ele diz: vai ser assim e está acabado. Então muitas vezes Deus permite as coisas na nossa vida. A gente está errado e Deus permite. Mas chega a hora que vai ser a vontade soberana e ele diz: vai ser assim, está acabado. Quem manda sou eu. E a gente pode olhar, por que a gente vê tanto crente errado nas igrejas?
Por que a gente vê tanto líder usando a igreja para enriquecer? Por que a gente vê tanto erro dentro das igrejas, tanta injustiça no mundo? Porque Deus permite. Deus está dizendo, estou de olho. E daqui a pouco eu vou chamar vocês para ter uma conversa. Certo? Então, existem coisas que Deus permite, mas não gosta. Existe muita coisa na minha vida e na sua que Deus permite. Quantos erros que eu e você temos e Deus tolera? Deus diz assim, Gilberto, não gosto disso na sua vida. Mas eu sei que você ainda está em processo de transformação, então eu vou tolerando. Mas olhe, vai mudando. Então tem coisas que Deus tolera e tem coisas que Deus não tolera. Aí Jesus diz assim, e a vontade do Pai que me enviou é esta. Então o Pai tem vontade. Vamos saber qual é a vontade do Pai. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Pergunta, qual é a vontade de Deus? Que nenhum de todos aqueles que ele deu a Jesus Cristo se perca, mas que seja ressuscitado no último dia. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Que nenhum de nós se perca, mas que ele possa no último dia nos ressuscitar. Essa é a vontade dele. Então Deus é um ser que tem vontade. Aí você começa a lidar com Deus agora. Vai ser diferente. Você vai dizer, Deus pensa. Então Deus conhece os meus pensamentos. Então Deus sabe quando você está triste. Deus conhece o seu passado, presente e futuro. Pastor, mas eu não sou tão bom como eu... Deus já sabia. O maravilhoso em Deus é que Ele sabia que eu e você iríamos errar. Que eu e você iríamos ser crente meia boca. Que nós não íamos ser perfeitos. Ele já sabia disso. Mas mesmo assim Ele disse, eu quero o fulano, eu quero o Beltrano, eu vou alcançar a vida dele. Ele vai me dar muito trabalho, mas eu vou alcançar. Eu e você, se a gente tivesse o conhecimento de Deus e soubesse que ia casar e ia ter um filho que não prestaria, a pessoa evitaria filho para sempre. Casaria e dizia, não vamos ter filho não, minha filha. Por quê? Porque se a gente tiver, eu já sei que ele vai dar trabalho e para arrumar trabalho já chega. Mas Deus não. Deus podia não ter trabalho, podia ter dito assim, não vou criar ninguém. Vou ficar só com o Filho e com o Espírito Santo aqui, para eu não ter trabalho. Mas Deus não tem medo de trabalho. Então Deus resolveu criar pessoas como eu e como você, para dar trabalho a Ele e Ele consertar a nossa vida. Então Deus é um ser inteligente. Se Deus é um ser inteligente, seus filhos não podem viver na ignorância. Seus filhos têm... Olha, todo ser inteligente, ele instrui seus filhos a serem inteligentes. Todo ser que sabe, se você vê uma família onde o pai é médico, geralmente os filhos vão para a medicina ou vão fazer uma faculdade. Por quê? Agora, se você vê que o pai não sabe, coitado. Então, geralmente, o filho também não sabe. E quando o filho sabe, é por ele mesmo. Então, o pai conta muito. Quem é o pai conta muito. Se você vê um pai sábio, geralmente os filhos, todos vão pelo mesmo caminho. Então, se o meu Deus é sábio, se o meu pai é sábio, então eu, como filho de Deus, tenho que parecer com ele. Porque você sabe o seguinte, vamos para a prática. Eu gosto muito de ilustrar. Eu dou aula ilustrando. Um marido casa com a mulher,
A, a mulher branca, o marido é branco. Ou a mulher é afrodescendente, o marido é afrodescendente. Cor negra. E aí o marido de cor negra e a mulher de cor negra nasce um menino branco. Mesmo que seja deles, o povo vai falar. Se o marido branco e a mulher branca geram um filho de cor negra, o pessoal vai ficar, poxa, que negócio é esse? De onde é que veio este menino? E aí também tem as características psicológicas. O pai e a mãe são super inteligentes, o menino é ignorante. Passa 10 anos para saber somar 2 mais 2. A gente diz 2 mais 2, ele diz 3. 2 mais 2, ele diz 5. Aí a pessoa diz assim, peraí, como é que pode o pai e a mãe tão inteligentes, esse menino desse jeito? Aí o pai e a mãe são alegres, gostam de brincar. O menino é sério, emburrado. A pessoa vai coçar a cabeça e dizer assim, rapaz, de onde é que veio este menino? Então pode ser filho, mas não está batendo. Assim, tem muita gente que é filha de Deus, mas a pessoa fica assim, será que é? Será que é? Pode até ser, mas não está batendo, porque Deus é sábio e ele é ignorante. Ele não quer nem saber de estudar. Estudar para ele é um castigo. Deus é alegre, ele é... Então, se nós somos filhos de Deus, nós vamos ter pensamentos com Deus. Nós vamos saber que Deus pensa, que Deus tem vontade. Então nós vamos saber, procurar saber qual é a sua vontade. E aqui Jesus expressa que uma das vontades do Pai é que ninguém se perca. Nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. E que ele ressuscite. Aí você diz assim, pastor, agora é outra história. Eu agora estou feliz. Por quê? Porque eu sei que Deus não quer que eu me perca. Porque eu sei que ele vai cuidar de mim. Porque eu sei que o desejo dele é que no último dia ele possa me ressuscitar. E eu vou estar com ele. Oh, pastor, eu não sabia disso. Pastor, eu vivia tão atribulado que eu não sabia. Mas agora, pastor, não é que eu descobri que Deus é uma pessoa. Sabendo que Deus é uma pessoa, aí você vai saber. Ele é uma pessoa, eu também sou uma pessoa, então eu posso comungar com ele. Eu posso conversar com ele, eu posso orar, ele vai me entender, porque ele é um ser pessoal. Ele é infinitamente maior. Por exemplo, a gente ora, a nossa oração só Deus tem misericórdia. Mas Deus entende. A gente ora tudo errado. Aí mas Deus não olha para a nossa oração. Ele já está entendendo, ele está dizendo, ele não queria dizer isso. Então não tenha medo de orar. Não tenha medo de conversar com Deus, porque Deus sabe. É aquela pessoa que você diz assim, que a gente escreve tudo errado, mas, Deus abençoe eles, mas a pessoa entende. Você escreve coisa que era para escrever com S, com Z. Minha netinha caçula, ela me mandava mensagem no WhatsApp e dizia assim, me liga, com I, me liga, tudo junto. Mas eu entendia. Quantas vezes eu vejo aluno meu escrevendo e está tudo errado. Porque tenha cuidado. Leia bastante, porque à medida que você lê, você aprende a escrever. E tem gente que faz tudo errado, mas você entende. Você diz, entendi. Teve um aluno meu, logo no início que eu comecei a dar aula, eu bem novo, ele já era um senhor. E um dia ele leu meu livro,
E ele chegou para mim, tentou me fazer um elogio. E aí eu cheguei, eu estava na faculdade nessa época. E ele, olha o que ele disse. Ele disse: professor, lendo seus livros e assistindo suas aulas, vi que o senhor é um homem de alta periculosidade. E lendo seu livro, tornei-me seu eleitor. Ele mandou uma carta para mim, desse jeito. E eu li, dei umas boas risadas, e eu entendi. Porque periculosidade é quem é perigoso. Mas eu entendi que ele queria dizer que eu era uma pessoa instruída, sábia. Só que ele não sabia o que era periculosidade. E ele leu meu livro e disse: tornei-me seu eleitor. Eu não sou nem candidato. Mas ele quis dizer: tornei-me seu leitor. A partir de agora eu vou ler os seus livros. O senhor conquistou alguém que vai ler o que o senhor escreve. Assim é Deus. A gente muitas vezes faz tudo errado, mas Deus entende. Deus diz: eu sei o que ele queria dizer. Então não tenha medo de comungar com Deus, porque Deus entende. Deus sabe que nós somos muitas vezes analfabetos espirituais, que não sabemos orar, não sabemos pedir, não sabemos cantar, mas aí Deus entende. Certo? Então, quem entendeu, dá aí um ok, para que eu possa ir adiante. Então Deus é um ser pessoal, Deus é uma pessoa. É? Deus é um ser individual. Ou seja, só existe uma pessoa, é individual. Pessoa tem a digital. E a digital ninguém é igual. Só que Deus é uma pessoa, só que é uma pessoa única. Não há ninguém igual. Olha o que ele diz. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Deus. Não há ninguém parecido com ele. Ele é tremendo, é maravilhoso. Isso aqui é a declaração de fé de Israel. E em hebraico eles dizem assim: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E quer dizer: ouve, escuta, compreenda, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Não há ninguém, ele é incomparável, ele é ímpar, ele é singular. E aí, muita gente pensando que o diabo é adversário. Não tem ninguém igual a Deus. Deus é infinitamente superior a qualquer outro ser pessoal. Todas as outras pessoas estão infinitamente abaixo. Então a sabedoria de Deus é infinitamente maior. O conhecimento de Deus é infinitamente maior. A vontade de Deus é infinitamente maior. Sana crê. E aí você está vendo que quando você começa a estudar teologia, as coisas vão clareando. Você vai dizendo: Pai, tua vontade é muito maior. Tua vontade é enorme. Pai, eu pensando, Pai, que eu estava fazendo a tua vontade tão longe. Aí você diz assim: Pai, guia-me na tua vontade. Aí você diz assim: Pai, coloca em mim os teus pensamentos, para que eu possa pensar parecido contigo. Por isso Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo: você imagina uma coisa, eu imagino outra. Aí a gente começa a compreender e diz: Deus. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Significa que quando eu e você, quando a gente se converte, a gente começa a pensar como Deus.
um pouquinho da mente de Deus é implantado aqui. E a gente começa a pensar no que Deus pensa. A gente às vezes é tão bebê que não consegue pensar. Mas aí à medida que você vai se aprofundando, à medida que você vai estudando, à medida que você vai conhecendo a Deus, você começa a pensar parecido, um pouquinho. Você já começa a dizer assim, Deus é muito grande. Eu achando que já estava totalmente liberto. Eu achando que já conhecia a verdade. Quantas vezes eu abri minha boca e disse, eu conheço a verdade. Meu, tá longe. Tá longe da gente conhecer toda a verdade. Deus é um ser maravilhoso, tremendo, muito além. Aí a gente diz assim, Senhor, dá-me um pouquinho da tua sabedoria. Mostra-me um pouquinho da tua sabedoria. Senhor, coloca em mim o teu pensamento e me mostra a tua vontade. O que o Senhor quer? Pai, eu estou aqui profundamente ignorante. Não sei qual é a tua vontade. Mas eu quero conhecer tua vontade. Pai, eu vou ler tua palavra. E eu te peço por misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, ilumina meu entendimento para que eu possa conhecer a tua vontade. Pai, eu estava lá na igreja e parecia uma creche. E eu também fazia parte da creche. Mas, Pai, eu comecei a te conhecer. E não é que eu estou ficando um rapazinho, uma mocinha. Você começa a comungar com Deus e você começa a dizer, Deus, eu estou longe, mas o Senhor, Pai, eu estou começando a entender. Pai, eu estou começando eu tenho fome, Pai, da tua palavra. Pai, eu quero ler para te conhecer, para ter um pinguinho, um grãozinho de areia desta tua sabedoria. Rubervan, Deus te abençoe. Homem de Deus, querido irmão e amado, prazer, Deus te abençoe. Então, Deus é um ser individual. Isaías diz assim, para que se saiba que desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não. Você já deve ter reparado na sua Bíblia que Senhor, pastor Reginaldo, Deus te abençoe, que existe o nome de Deus, Senhor, todo em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula. Quando se falar em caixa alta, de Deus, a internet aqui começou a ficar fraca, voltou ao normal. Então, quando tem o nome todo em maiúscula, é o nome de Deus. Quando tem o nome só o primeiro maiúsculo e as outras minúsculas, é a tradução da palavra Adonai, que quer dizer meu Senhor. Então Deus, ele interage com outros seres pessoais. Interagir assim, ele fala, a pessoa responde. Certo? Ele pensa, nós pensamos com ele. Então você vai perceber que o mundo não pensa os pensamentos de Deus. Por isso Deus diz, ó Israel, vocês estão desviados. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os teus caminhos. Mas um crente não pode dizer isso. Porque se os pensamentos de Deus não são os nossos, então quer dizer que nós estamos desviados. Porque o que é desviado não é deixar de ir à igreja. Desviado é estar fora da vontade de Deus. E é possível estar fora da vontade de Deus dentro de uma igreja.
Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque Israel estava desviado, porque Israel queria uma coisa, e Deus queria outra. Porque Israel andava no caminho dos ídolos, mas o crente agora que nasceu de novo, que foi regenerado, que amadureceu, que está crescendo, está se tornando um rapazinho, uma menininha, um homenzinho, ele começa a dizer, teus pensamentos agora são os meus pensamentos. Os teus caminhos é neles que eu quero andar. Pai, revela-me os teus caminhos. Pai, revela-me os teus pensamentos, porque eu quero pensar em sintonia contigo. Eu não quero pensar uma coisa quando o Senhor está pensando outra. Eu quero pensar alinhado contigo. Então, coloque os teus pensamentos aqui. Pai, coloque os teus pensamentos na minha mente. Que Deus possa derramar na nossa mente os seus pensamentos. Que Deus possa nos guiar no caminho dele. Que Deus possa dizer, meus pensamentos agora estão no teu coração e vão ser os teus pensamentos. O meu caminho é o caminho que eu te coloquei. É o caminho por onde eu te guio. E aí a gente pode dizer, Pai, eu vejo o mundo como o Senhor vê. Pai, eu quero alcançar o mundo. Pai, eu estou interessado em levar o Evangelho ao mundo. Porque Deus não vê simplesmente a nossa congregação. Deus não vê simplesmente, Deus não olha assim com um binóculo, uma luneta, e olha e diz, oh, eu estou vendo, deixa eu assistir o culto hoje na congregação da Ana Mara. Aí Deus olha assim e diz, não. Deus olha e o seu olhar alcança o universo. O seu olhar perpassa e ultrapassa os corações sofridos, alegres, os rejeitados, o crente que está atribulado, o sofrido, o rico, o pobre, o brasileiro, o africano, o lá da Ásia, da Oceania. Deus está vendo ao mesmo tempo. E quando o crente começa a amadurecer, ele começa a dizer, Deus, eu quero fazer missões. Porque eu comecei a ver o mundo bem para além. Pai, até ontem o meu olhar era no máximo para o meu bairro. Mas agora, Pai, eu dei uma levantada e a minha cabeça está vendo, Senhor, quantas pessoas que precisam de salvação. Senhor, e agora o meu pensamento é o teu pensamento. E agora a minha vontade é a tua vontade. E agora eu não tenho mais ninguém que me seguir. E aí Deus interage, nós vamos ver que Deus é um ser que... Porque tem gente que é pessoa, mas ele não interage. E quando uma pessoa não interage, ela está doente. Se você conversa muito com uma pessoa e ela tem um mundo próprio, ela pode sofrer de autismo. Eu já conheci muitas, tem pessoas que eu amo muito, que tem problemas de autismo. Tem pessoas na nossa igreja que a gente conheceu, que eram crianças e tinham problemas de autismo, e eu disse para a mãe, para levar o médico, ela disse, que é isso, pastor? E depois, infelizmente, foi descoberto que o menino tinha autismo, e eu quero bem a ele até hoje, ele já está um homem, e eu amo muito, mas ele tem um mundo dele. De vez em quando é que ele sai do mundo dele e conversa com a gente. Então, quando você é um crente sadio, maduro, você começa a interagir. Você quer alcançar o mundo, você quer conversar com as pessoas, você quer amadurecer, você quer trocar ideias, você ouve e você fala, você aprende, você ensina.
Então Deus é um ser que interage. Muita gente não interage. Olha o que Deus faz. Deus interage com outras pessoas. E chamou o Senhor Deus a Adão. Pergunta, Deus chamou quem? Adão. Deus queria conversar. Deus queria manter comunhão. Tem gente que vai ao culto, e aí ele vai ao culto. Pronto. A igreja abriu, agora a gente vai ao culto. Aí vai ao culto, chega atrasado, sai cedo, não conversou com quase ninguém, não interagiu com ninguém, correu para pegar o ônibus. Era melhor que ele tivesse ficado em casa, porque não interagiu. O culto é um lugar de comunhão com Deus e com o próximo. É onde eu vou, eu adoro a Deus, eu cultuo a Deus. Boa noite, Jojo. Eu adoro a Deus, eu exalto a Deus, mas eu mantenho comunhão com os outros. Eu digo, oi, tudo bom, como está? Ei, você hoje está tão bonita. Aí você mantém comunhão, irmão, tenho orado por você. Aí vem aquela alegria e a gente evita as conversas negativas. E aí a gente tem comunhão. Então Deus, Ele não queria ver Adão só matando animais. Não, Deus queria conversar com Adão, bater um papo. Dizer, Adão, deixa eu botar um aqui no teu ombro, Adão. Isso é metáfora. Vamos dar um passeio, Adão, aí pelo jardim. Como é que você está, Adão? Como é que está a vida aí com a Eva? Está muito boa? Hein? Ei, Eva, como é que você está? Como é que vocês estão? Gostou, Eva? A vida de casado? Como é que está a vida de casado, Eva? Como é que está a vida de casado, Adão? E aí, Adão? Gosta? Qual a fruta que você mais gosta? Ou você pensa que Deus lá no Éden queria... Deus aparecia e Adão ficava logo de joelho, Senhor nosso Deus e nosso Pai, aleluia, aleluia! Que nem aleluia o pessoal diz, mas é aleluia! Não. Deus queria ter comunhão com eles, interagir com eles, ouvir, ele dizer, Deus, oh meu Pai, a vida tá boa aqui no Éden. Pai, tudo isso é graças ao Senhor. Pai, eu quero dizer que Eva é uma dádiva na minha vida. E Eva dizer, Senhor, estou tão feliz com Adão. Senhor, mas a gente passa o dia todo aqui no jardim, esperando que venha a hora do Senhor aparecer. Quando a gente ouve os teus passos, a gente já fica, o coração já fica saltitando, porque a gente sabe que vai ter aquele momento especial de comungar contigo, de aprender do Senhor, de poder te fazer perguntas. E nós, na maioria das vezes, tratamos Deus como se Ele não interagisse. A gente fala e acha que Ele não escuta. A gente não quer dar uma caminhada com Deus e dizer assim, Deus, eu vou caminhando daqui para o meu trabalho e eu quero ir conversando com o Senhor. Deus, eu vou aqui no ônibus. O ônibus está lotado, mas eu vou guardar aqui a carteira, porque o Senhor disse que tem que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então você bota o botão aqui na carteira, segura a bolsa, bota aqui na frente e começa a pensar, de olho aberto. Oh Deus, como é bom. Hoje eu vou trabalhar. Dá-me graça para que eu seja um bom empregado, para que o meu trabalho seja um testemunho do teu poder, do teu amor na minha vida. Faz que quando eu voltar para casa, eu volte melhor. Aí você começa a comungar com Deus. Então Deus é um ser que interage. E disse-lhe, onde estás? Adão estava escondido. Deus queria comungar com Adão, mas Adão agora não podia mais comungar com Deus. Por quê? Porque o pecado interrompeu.
E quando a gente não comunga mais com Deus, quando a gente não interage, não conversa, não fala, não se sente bem na presença dele, tem alguma coisa errada. E Deus disse, aí ele disse assim, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. E temi, porque estava nu, escondi-me. Agora, Adão e Deus estão conversando. Deus está dizendo, Adão, Deus sabia onde ele estava. Deus queria só que ele falasse, ele mesmo contasse. Porque Deus sabe dos meus pecados, dos teus pecados, só que Deus quer que a gente conte. Porque se ele descobrir, porque ele sabe, é outra história. Quando a gente era pequeno, né, a gente errava e às vezes a mãe e o pai já sabiam. Então era melhor quando a gente chegava e dizia, mãe, eu errei. Do que quando ela descobria por ela mesma. Ah, você me escondeu. Então Deus chega para Adão e diz, Adão, Adão. E Adão está lá escondido, tremendo. Aí Adão aparece com a cara mais lisa do mundo. E diz, Senhor, eu estou aqui. Eu ouvi tua voz. Aí já não deu mais aquela alegria. Eu já não fiquei tão pentecostal. Senhor, não deu mais vontade de falar língua estranha. Deu medo profundo. Eu descobri que estava nu. A comunhão foi interrompida. A vida agora ficou horrível. E Deus disse assim, e disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Veja que Deus está fazendo pergunta, Deus já sabia, mas Deus quer que ele diga. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Agora Adão já joga a culpa na mulher. Deus vai para a mulher diz, foi a serpente. A serpente não tem ninguém para jogar a culpa. Então, Deus é um Deus que interage. E eu quero dizer para você hoje que Deus quer ter comunhão comigo, com você. Que o verdadeiro culto, que muitas vezes a gente pratica um culto bem verdadeiro, numa caminhada, dentro de um ônibus, em cima de uma cama de um hospital, deitado, quando a gente está em casa só, e às vezes a gente vai para um templo e a gente acaba não cultuando, é tudo mecânico, canta 3 hinos, lê a palavra, ora, dá oferta, mas é tudo mecânico. E às vezes você vai numa caminhada, aí você começa a conversar com Deus, aí não tem nada programado. É tudo espontâneo, espontâneo. Você diz, Pai, que lindo essa lagoa onde eu estou ao redor, eu moro perto da lagoa. Que lindo esse lugar. Aí você diz, Deus, como eu só durmo ouvindo a Bíblia, fone de ouvidos. Aí eu gosto muito do Sermão do Monte. E eu vou para a cama, eu boto o fone para não incomodar minha esposa. E aí eu fico ouvindo a palavra de Deus, eu fico dizendo, Deus, como é bom. Aí, quando eu boto às vezes no Cid Moreira, porque tem aqueles efeitos especiais, ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu digo, Senhor, me ajude a ser pobre de espírito. Me ajude a não me envaidecer. Me ajude a compreender que nada tenho que tu não tenha me dado. Aí ele diz assim, bem-aventurados os mansos. Eu digo, Senhor, segura na hora das minhas iras, na hora das minhas raivas, na hora que mexerem nos meus calos. E aí eu vou conversando com Deus. E aí eu vou ouvindo e vou... né? E aí você pode ouvir o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Você diz, Senhor, eu quero que tu sejas. Senhor, eu tenho sido uma ovelha não boa. Isso é teologia, meu filho.
Isso você pode fazer dentro do templo. E era o tipo de culto que Deus esperava. Era que a gente fosse lá para o templo. E aí a gente viajasse até a santa presença de Deus. E aí a gente comungasse com Ele e comungasse com o próximo. Porque Deus é uma pessoa, mas é uma pessoa que diz assim, eu quero comungar contigo, eu quero conversar com você, eu quero andar contigo, eu quero te chamar para dar um passeio, eu quero te chamar para uma caminhada. Eva, faça um suco de maçã aí, para a gente tomar aqui, e eu quero sentar à mesa aí e papear com vocês, e saber como é que vocês estão, e saber da felicidade de vocês, e saber o que está pegando, se a areia está muito quente, se a brisa está soprando, se a água está cristalina, se você gosta, Eva, você gosta do banho lá no rio, e o ouro que eu botei lá. Já imaginou Deus chegando para Adão e dizendo, Adão, qual é a fruta que você mais gosta? Adão, está gostando do jardim? Oh, maravilha, maravilha. Então Deus, Ele gosta de falar com a gente, Ele queria chegar no culto e dizer, meu filho, você está na minha presença. Meu filho, como é que está a vida? Você diz, pai, o negócio está ruim. Pai, eu não estou muito bem não, pai. Pai, essa pandemia, o negócio aí apertou financeiramente. Pai, eu tenho andado preocupado. Pai, eu tenho pisado na bola. E aí a gente abriu o coração para Deus, e Deus dizia assim, meu filho, olha, vá por aqui. E Deus dizia, eu vou dar de comer a você. Se esforça-te que eu te ajudarei. Levanta. Vou te dar ideias para você ganhar dinheiro em meio a essa crise, para você se recompor. Quando você estiver recomposto, não gaste tudo que você ganha não, meu filho. Guarde um pouquinho, que pode vir outra crise, meu filho está com dinheirinho na poupança. Aí Deus vai comungando com a gente. Porque quantas vezes, irmãos, o nosso culto é um culto que não agrada mais a Deus. No livro do profeta Isaías, Deus diz assim, parem as festas, parem os sacrifícios, parem os cultos, porque a minha alma não tem mais prazer. No livro de Malaquias, Deus diz assim, tomara que alguém aparecesse para fechar a porta do templo, porque eu não aguento mais o culto de vocês. Porque quantas vezes a gente está diante do pastor, mas a gente não entrou na presença de Deus. E saiba, Deus é uma pessoa, então nós vamos entrar na presença dele. E eu sugiro a você que coloca a Bíblia assim. Coloca lá a versão que você gosta. Certo? Coloca um salmo e começa a conversar com Deus. Então você vai ver. Começa a conversar com Deus e diz assim, Senhor meu pastor. Você diz, obrigado, Pai. Oh, como é bom ter o Senhor como pastor. Nada me faltará. Oh, Deus. Deus está me faltando, Senhor. Tem compaixão. Por que está faltando, Pai? Aí você diz assim, aí tem gente que diz que teologia esfria. Tem gente que diz que teologia esfria. Se você soubesse o que eu estou sentindo, porque você vai descobrir que a teologia que nós defendemos é esse tipo de teologia. É uma teologia que me faz conhecer a Deus. É uma teologia que me aproxima de Deus. É uma teologia que me leva para os pés de Deus. Então, que Deus te abençoe. Comungue com Deus. Desfrute da sua presença. E quando estiver na igreja, esteja na presença de Deus. Saiba que a presença de Deus não é restrita a um lugar, mas o céu e o céu dos céus não podem conter. Levante seus olhos. Jesus disse,
levantai os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. E aí você vai ter paixão pelos perdidos. Quantos crentes que nunca mais evangelizaram, quantos crentes que não sabem qual foi a última alma que ganhou. Quanta gente que não está preocupada com o mundo perdido. Quanta gente que o culto é mecânico e ele já não vê mais a hora, porque o culto está enfastiado. Nosso culto tem hora para terminar. Nós estamos doidos para correr para casa. E aí nós não desfrutamos da beleza de estar com os irmãos. E quando a gente está com os irmãos, muitas vezes a gente esquece de que ali é um momento de graça, de alegria. Ali não é um momento de falar coisas negativas, ali não é um momento de dizer a irmã tem raiva de mim. Ali é um momento onde você extravasa a presença de Deus que te atingiu. Ali é o momento onde você doa. Você se encheu durante a adoração no culto. Você entrou na presença de Deus e sentiu Deus assim, conversando com você. E aí quando você sai daquele culto, você sai irradiando a presença. Ô irmã, um abraço. Nesse tempo de pandemia, de vez em quando eu me esqueço. E aí a gente diz assim, opa, até calma. Mas dá vontade de você dar um abraço e como é que tá? E dar um cheiro naquela senhora de idade, na cabecinha dela assim, passar a mão na cabeça do irmão, cutucar assim a menininha e dizer, aquela criança, você sai feliz e abençoando, oh meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Agora, como é que você tem saído dos cultos? Que tipo de conversa você conversa lá fora? O que está emanando de você? Isso vai dizer se você entrou ou não na presença de Deus. E você que não é cristão ainda, se você quer conhecer esse Deus, arrependa-se dos seus pecados e creia no Filho dele que ele mandou, Jesus Cristo, meu Senhor, meu amo, meu tudo, razão da minha vida. E ele vai te dar paz, alegria, perdão e salvação. É só você invocar Jesus onde você estiver. Que Deus abençoe. Hoje à noite nós ainda temos um sermão evangelístico. Ainda estamos pregando. Então eu quero pedir a tua ajuda para que, se você, a sua visão ampliou, se você está com a graça que eu estou sentindo aqui na alma, se você quer alcançar vidas, então pega os meus vídeos, as pregações ou as tuas e envia para o maior número de pessoas. Porque quando eu envio para 30, para 40, aí as redes sociais me bloqueiam por alguns dias, por um dia. E eu já estou com quase 1000 pessoas, mais de 900 pessoas só no Instagram. E olha que eu comecei o Instagram agora. Nós estamos com mais de 200 vídeos no YouTube. E se você ver lá nos meus vídeos do canal, até o italiano. E eu fui traduzir, porque eu pensei que ele estava me esculhambando. E ele disse, gostei do teu comentário, eu vi que gostou do meu comentário e por isso se inscreveu no meu canal. E eu pensei que ele estava me chamando de canal. Eu digo, rapaz, esse cara está muito macho comigo. Mas eu fui ver, e aí quando eu traduzi, ele tinha gostado, ele disse, gostei, né? Mas disse, parlou italiano, e aí nós fomos parlar, né? Então você fica feliz, você sabe que Deus está agindo, e não há coisa que deixe mais você feliz do que você saber que Deus está agindo, e que você está transmitindo graça, que você está transmitindo alegria. Eu tenho certeza que quando você sai daqui, você sai mais leve, você sai mais tranquilo, você sai mais feliz, você sai coraçãozinho assim, saltitando.
Que Deus abençoe. Hoje, às 23h30, estarei pregando o sermão evangelístico. Se você não puder estar, esteja orando, certo? E amanhã, meio-dia, nós estamos sola fide, só a fé. Amanhã, ao meio-dia, você não pode perder. Mas, pastor, eu não posso. Meio-dia não dá, mas fica lá no canal. É só você ir no canal, inscreva-se. Eu estou pegando as mensagens e mandando para todo mundo, mas só que o Messenger já começou a dizer, ó, você está enviando muita coisa, aí já não envia mais, tô de molho um dia. O Instagram também já não deixa mais eu mandar, porque eu mandei muitas mensagens. O Twitter também já está assim, por que você está procurando tanta gente? Então eu conto com você, né? Enquanto eu descanso um dia de mandar, você manda. Quando ele te bloquear, aí eu já estou livre para mandar de novo. Quando eles me bloquearem, você entra. Quando eles te bloquearem, eu entro. E assim nós vamos levar o evangelho. Muita gente está aceitando a Jesus como seu Salvador. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a graça do Senhor, que a comunhão de Deus reine na tua família, no teu lar, que você possa irradiar graça. Um abraço, irmão César, querido, para a sua família muito digna, para a família da Ana Mara, para a família de todos vocês. Um abraço para a família que está aí na sala, para aquele que reuniu a família para assistir a aula. Saiba que Deus é maravilhoso e você ter comunhão com Ele, você fica assim irradiando felicidade, e que a graça do Senhor vá na tua direção, e que a bênção do Senhor flua na direção da tua vida, e que a sua vida seja assim de estar na presença de Deus e dizer assim, Pai, quero andar contigo. E aprendi hoje que andar contigo não é só lá na igreja, é no ônibus, é em casa, é na cama. Ai, quando eu estiver deitado, Pai, eu vou fazer como Davi, eu encho a minha cama de lágrimas. Eu espero que você encha a sua de sorriso, de alegria. Deus te abençoe. Até hoje, às 11h30. Então, se você não pode, ore, porque eu entendo que é tarde. Mas amanhã, ao meio-dia, se você puder, esteja conosco. Mas se você não puder, vá lá no YouTube. Que Deus abençoe você e siga essa página. Deixa teu comentário aí embaixo e diz para todo mundo como é que você tem sido. Diga para o mundo, se você quiser, eu não vou mais pedir não, porque quando eu peço vocês não fazem. É o povo desobediente. Mas eu vou dar a sugestão. Se você acha que esse seminário tem feito diferença e que teologia é completamente diferente do que você imaginou, então deixa teu comentário aí na página para que outros vejam e a gente consiga mais alunos para serem abençoados por Deus. Deus te abençoe. Até mais. Até amanhã ao meio-dia.